Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa unidade 3 de topografia 1. Então, o que a gente vai falar nessa unidade? Basicamente, a gente vai falar sobre os sistemas de coordenadas, sobre volumetria, empolamento, compactação de solo, bota fora, capacidades e cargas de equipamentos de transporte, terraplanagem, que envolve corte e aterro. Vamos falar um pouco sobre os sistemas de coordenadas. Na topografia, basicamente, o sistema de coordenadas a gente utiliza dois tipos, que são considerados os tipos cartesianas, que também chamadas de retangulares, e os sistemas geográficos. As coordenadas cartesianas, elas são consideradas bidimensional ou tridimensional. O sistema bidimensional, eles trabalham com duas dimensões, que é no eixo X e no eixo Y. O sistema tridimensional, ela trabalha com três dimensões, que é no sistema X, Y e Z. As coordenadas UTM são baseadas em um tipo de projeção cilíndrica. Ele tem como projeção de pontos ao redor da Terra projetado em um cilindro. As coordenadas geográficas são divididas em latitude e longitude. As coordenadas em sistema de latitude, ela corresponde ao ângulo que se forma entre a linha do Equador e os pontos de valores que são de 0 a 90 graus, sendo positivo no hemisfério norte e negativo no hemisfério sul. Dessa forma, abrangendo um intervalo da parte entre menos 90 graus e mais 90 graus. Já a longitude corresponde ao ângulo que é descrito entre o meridiano, que é de referência sobre o observatório de Greenwich, e do lugar pretendido. Os valores variam de menos 180 a mais 180, sendo essa variação positiva para leste e negativa para oeste. As coordenadas esféricas é um sistema aplicado sobre coordenadas cartesianas, ficando em um ponto R, que quando determinado de forma cartesiana possui coordenadas X, Y e Z. Agora a gente vai falar um pouco sobre volumetria. A volumetria em geral, ela consiste em uma técnica de cálculos e análise de volume de uma grande quantidade de materiais de uma determinada área. Normalmente, esses volumes são determinados a partir de dados levantados de levantamentos topográficos, como curvas de níveis, seções transversais ou malhas de pontos com cotas. Esses pontos de cotas, através das malhas, a gente vai estar aprendendo na nossa unidade 4. E atualmente a gente utiliza muito um mapeamento aéreo para fazer esse tipo de levantamento, através de drones. O que é o empolamento? O empolamento ele é considerado um fenômeno característico dos solos, que não deve ser desprezado em hipótese alguma, também chamado de expansão volumétrica. O solo em estado natural é chamado de VC, ou de V-corte. O volume solto é chamado de VS. O fator de empolamento geralmente é apresentado em sistema de porcentagem. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabela de como que ela funciona, que mostra o empolamento através de porcentagem e o que é a massa específica de cada tipo de solo. A gente tem exemplos aí de areia seca, areia molhada, argila seca, argila molhada, terra seca e terra molhada, e tem os parâmetros de empolamento e massa específica para cada um deles. A compactação do solo ela é necessária em situações que nós temos um aterro em um determinado local. Então, quando estiver um espaço que é necessário realizar um tipo de aterro, deve-se compactar o solo. O bota-fora, como que funciona o bota-fora? É considerado todos os tipos de materiais de escavação dos cortes que não são aproveitados em aterros. Então, tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que é excesso de solo, a gente retira do nosso espaço, e quando a gente não tem um lugar longe para descartar isso, ou não tem nenhuma outra obra, a gente coloca em um determinado espaço que é chamado de bota fora. Vamos falar agora sobre a terraplanagem.
Terraplanagem, ela é considerada uma operação no qual destina-se a conformar o terreno existente aos gabaritos definidos em um projeto. De forma geral, ela engloba os serviços de corte e de aterro. Resumindo, gente, o que é o serviço de corte? É aquilo tudo que a gente retira de uma obra para a gente determinar o nosso projeto de acordo com o nosso levantamento. E o aterro é tudo aquilo que a gente não tem de terra no nosso espaço que precisa preencher. Vocês podem seguir no nosso guia, tem alguns exemplos de exercícios que mostram claramente o que é essa compensação de terra. Quais ocasiões a gente precisa retirar a terra e quais ocasiões a gente precisa preencher de terra. Basicamente é isso. Eu coloquei no nosso guia também a capacidade de carga de cada tipo de equipamento, o que deve transportar, qual que é a capacidade média de cada um deles, para que a gente consiga colocar isso em cálculo. Agradeço a todos vocês e até mais.